Como um menino com graves problemas de saúde lá na sua infância consegue se tornar um dos maiores jogadores de futebol do mundo. E como que uma pessoa com posicionamentos tão debilitados no seu mapa consegue alcançar um renome mundial. Nesse vídeo eu vou te revelar qual que é a grandeza oculta que tem por trás do mapa do Messi. E eu também vou te mostrar porque que às vezes ter posicionamentos tão debilitados no mapa, na verdade pode ser um testemunho muito bom de fazer coisas diferentes, de formas que ninguém faz. E com isso pode acabar se tornando uma coisa bastante positiva. Então, essa análise desse mapa foi um pedido do pessoal da comunidade Aurora. Então lá a gente esteve conversando esses tempos atrás e foi feito esse pedido para que eu analisasse esse mapas de atletas e de jogadores de futebol, né? Só que assim, eu particularmente, eu não acompanho futebol, eu não gosto de futebol, não sou assim uma pessoa que entende muito, né, sobre esse assunto. Mas para mim, o que vale bastante, na verdade, quando a gente tá falando de uma análise de mapa, é de compreender, assim, qual que é a lição, qual que é a reflexão que esse mapa pode trazer pra gente, né? Porque, assim, vários mapas, na verdade, eles trazem a sua filosofia, né? A sua forma de perceber o mundo, né? E pra mim isso é o que mais vale, sabe? Quando a gente tá fazendo uma análise de mapa, né? Não é tanto ver, por conta desse posicionamento a pessoa fez isso na vida. Mas pra mim tem muito mais a ver qual a lição que eu tiro dessa reflexão que eu faço do mapa da pessoa, né? E no caso do mapa do Messi, uma reflexão muito poderosa que me veio foi a questão de questionar a forma como se faz as coisas, né? Você ter um olhar diferenciado para as questões, às vezes, que já são sólidas, que já são colocadas, né? Você, assim, questionar os padrões, de modo geral, né? É uma das formas de você alcançar um destaque, né? De você conseguir se destacar em meio a várias pessoas que fazem tudo igualzinho, né? A questão de você fazer algo diferente de uma forma única pode te trazer, então, esse destaque, né? E isso é muito legal de ver como isso se aplica no mapa do Messi, né? Então agora vamos entrar dentro do universo do Messi pra gente buscar compreender, então, como que ele pensa, como que ele age, como que ele sente, como que ele percebe o mundo e de que forma também isso contribui pro modo dele de jogar, pro modo dele de ter construído essa carreira tão grandiosa que ele teve até então. Então vamos lá para o mapa dele ver isso agora. Então aqui do ladinho você está vendo o mapa do Messi. Então o Messi nasceu no dia 24 de junho de 1987 às 20h30 da noite, né? Em Rosário, Santa Fé, na Argentina. Eu estava dando uma pesquisada e Santa Fé é uma cidade que é relativamente grande, assim. É uma cidade portuária, que tem bastante comércio e tal, né? Então, assim, não é necessariamente uma cidade pequena, uma cidade até grande até. Então, quando Messi nasceu, né, estava ascendendo no horizonte o signo de Aquário. Dentro da perspectiva da astrologia tradicional, que é a astrologia que eu trabalho, o ponto do ascendente é o ponto mais importante de todo e qualquer mapa. Por quê? Porque mostra o signo que estava ascendendo, o signo que estava nascendo no horizonte no momento em que o nativo nasceu. Então, a metáfora toda, né, gira em torno, então, do nascimento, né, do signo que estava se elevando no horizonte no momento em que o nativo nasceu, né? Então, por isso que é tão importante pra gente o ponto do ascendente, porque é a partir dele que a gente vai, então, compreender todas as casas do mapa, todas as relações que se faz acerca dos posicionamentos, né? Então, tudo isso pra gente vai ser bastante relevante, tá? Então, quando a gente fala do ascendente, a gente fala do nativo em si, ele enquanto essa persona, enquanto esse personagem, digamos assim, né, que ele vai se usar para navegar pelo mundo. O ascendente em Aquário é um signo de ar, né, é um signo de raciocínio lógico, de pensamento muito crítico, porque é um signo de ar fixo. Então, ou seja, quando a gente pensa então na questão dos modos dos signos, né, que a gente tem os signos cardinais fixos e mutáveis, né?
Os signos fixos, eles consolidam, então, o modo de ser e o modo de pensar, né? Então, pro signo fixo, é muito importante a questão do fixar, do estabelecer, do marcar território, digamos assim, sabe? Então, quando a gente tá falando de um signo de ar, a gente está falando necessariamente, então, do modo de estabelecer os limites do raciocínio, do pensamento. Por isso, então, né, que o signo de Aquário, ele tem muito esse lado, né, do questionar a realidade, do não dar as coisas por certas, ou seja, de não comprar as coisas prontas, né, não comprar um pacote inteiro como sendo verdade, né? Então, assim, vai questionar muito, vai sempre olhar por um lado que talvez a maioria das pessoas não esteja olhando. Então, como Aquário é um signo que se opõe à morada do Sol, que é Leão, por si só, ele já vai dar uma tônica de um embate, né? De um questionamento, de não concordar com aquilo que é colocado como certo, com aquilo que é colocado como estabelecido, né? Então, sempre vai olhar para o mundo e para suas relações e para os seus modos, né? Sempre com um olhar muito questionador. É super importante também a gente notar aonde que o regente desse ascendente se encontra, tá? No caso da astrologia tradicional, nós consideramos o regente do signo de Aquário Saturno, né? Então Saturno ele tá aqui na casa 11 em Sagitário. E aí é muito curioso como a gente percebe, né, que a casa 11 é a casa da comunidade, é a casa dos amigos, é a casa dos grupos, né? E onde começa e busca realizar, então, as suas motivações primárias dentro de times, dentro de clubes, né? Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Do quanto que a questão, né, de ele buscar realizar, então, né, as suas habilidades, né, de conseguir observar então os pontos, conseguir compreender as estratégias do seu oponente, né, e isso então vai de encontro ali a usar isso então nos clubes e nos times, né. E o próprio signo também de Sagitário é um signo que ele contribui muito para conseguir ver para além daquilo que está colocado na frente, sabe. É muito positivo de ver, né, o quanto que essa questão da força, do vigor, essa questão também da fé também, né? Da fé, do conseguir se projetar para frente, né? Para além dos problemas, é algo que está muito dentro das motivações primárias aqui do Messi, né? Então, de fato, não compra nada por certo, sempre está questionando, sempre está vendo para além daquilo que está colocado ali na frente, né? Sempre com muita esperança, com muita expectativa e também sempre com otimismo, né? Por mais que Saturno tenha o lado meio carrancudo, digamos assim, né? Mas é um Saturno que apesar, né, de ser bastante crítico, né, ainda consegue olhar para as coisas com uma forma esperançosa. Então ele começou a jogar futebol ali por volta dos 4 anos, né? E olha que interessante, né? A casa 4 dele, que fala da nossa família, fala, né, do nosso território, fala de onde viemos. Os dois regentes da casa 4, né, estão aqui na casa 5. Que é a casa que fala das competições, dos jogos, né? Então você vê tanto Vênus, né, que é regente aqui por domicílio, né, de Touro, quanto a Lua, que é regente de exaltação aqui da casa 4, né? Então você vê que é muito curioso, né, de ver aqui, então, esses dois regentes, né, da casa 4 dentro da casa 5. Então, ou seja, a questão das competições é uma coisa que já vem de família, né? É uma coisa que desde pequeno ele foi incentivado a fazer, né? A competir, a jogar bola, né? Então tudo isso assim já vem de berço, né? Não é algo que ele precisou desenvolver, digamos assim, né? Mas é algo que sempre esteve presente com ele, né? Porque, enfim, são assuntos de uma casa angular. Então, com 11 anos, o Messi ele foi diagnosticado com um problema de saúde bastante grave, que é um problema dos hormônios de crescimento. Então, ou seja, ele naturalmente ele não ia crescer mais. Então imagine, né, ele com 11 anos ele ficaria para sempre com o tamanho de uma criança de 11 anos. E isso é um problema de saúde que, mesmo na época que ele nasceu, já era uma coisa tratável. Porém,
os custos desse tratamento eram altíssimos para a época. Para vocês terem uma ideia, é que esse tratamento custava $900 por mês. Cara, isso é uma pedrada. Eu não tenho ideia de quanto que isso custava, mas com certeza não era nada barato, né? Mesmo hoje, né, se a gente for pensar em uma conversão para real, cara, é uma coisa absurda. Nossa, $900 por mês, cara, sem condição, assim, de conseguir, né? Porém, na fundação que o pai do Messi trabalhava, ele conseguiu esse patrocínio, digamos assim, para custear esse tratamento do Messi, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, de vocês é perceber esse trígono aqui entre Saturno e Júpiter aqui, né? Você fala, puxa, é um trígono, né? É um aspecto bom. Sim, é um aspecto positivo. Porém, o signo de Áries aqui é a queda de Saturno. Então, no Saturno aqui tem sua queda, tem sua debilidade. É muito importante perceber, né, nas questões dos aspectos, né, como que esses aspectos são recebidos, tá? Então, no caso aqui do Júpiter, a gente pensa no Júpiter como uma questão do crescimento, da expansão, né? E perceba que o crescimento, a questão óssea do Messi, né, que é Saturno, né? Saturno, ele representa os ossos. Saturno não acompanhava esse crescimento. Então, ou seja, a questão realmente aqui, né, dá para ver também aqui essa questão do quanto que o crescimento não acompanharia a questão óssea. E isso, de fato, é uma debilidade do mapa do Messi, né? Uma questão bastante grave. E perceba que também Júpiter rege também a casa 6 por exaltação. Então, o signo que exalta Júpiter, né? Ele representa as doenças. Então, mais uma vez, a questão, né, do crescimento, da expansão, aqui sendo uma debilidade para a questão óssea. Porém, né, ao longo do tempo, a fundação que o pai do Messi trabalhava parou de custear esse tratamento. E aí, então, ele ficou sem poder ter acesso, então, às injeções desse hormônio que proporcionavam para ele esse crescimento. E aí, então, os pais do Messi, o que fizeram? Foram para Espanha. Então, imagine, eles moravam na Argentina, em Santa Fé, e cruzaram o oceano. Então, ou seja, eles moravam que é aqui perto do Brasil, né? E foram para Espanha. Então tiveram que ir para Europa, né? Para ver se eles conseguiam vender, né, o passe do Messi, né? Para que ele pudesse ter acesso a esse tratamento, né? Que custava bastante caro na época, né? E pelo que eu li ali, eles tinham, acho que uma tia do Messi lá que morava na Espanha, né? Então eles foram para a região da Catalunha, né? Que é onde tem o time do Barcelona, né, obviamente. Então eles foram tentar a sorte para lá, para ver se eles conseguiam vender o passe do Messi, né, se eles conseguiam ter acesso a um olheiro, a alguém que pudesse olhar o talento do Messi, né, para contratar ele para o Barcelona, né? Então eles foram com essa expectativa, digamos assim, né, para conseguir ver se ele conseguia esse tratamento, né? Então, ou seja, que a grande motivação disso tudo não foi por conta do talento, claro, né? A questão do talento foi uma coisa que, se ele não tivesse, com certeza eles não iriam tentar, né? Mas a grande motivação foi por conta dos tratamentos de saúde dele, porque se não fosse por isso ele não conseguiria, né, obter essa cura dessa condição, né, que era tão debilitante, né? E aí, então, o Messi, né, ele chegou lá na Catalunha e ele conseguiu, né, depois de muitos transtornos, depois de muita coisa, ele conseguiu ser contratado pelo Barcelona. E aí perceba que mesmo, né, quando a gente fala aqui de um Saturno, ele tá retrógrado também, né? Então é mais uma debilidade também para esse Saturno, né? Mas ainda, né, ele tá em uma casa benéfica, que é a casa 11. Veja, né, que apesar dos apesares, mesmo Saturno estando debilitado, né, mesmo ele estando retrógrado, pelo fato dele estar em uma casa benéfica, ele acaba sendo produtivo, né? Então veja que interessante, né? E também por ele estar digno, né, por estar em um signo de fogo, que é um signo onde Saturno se sente confortável por estar, né? Mesmo com todos os pesares, mesmo com todos os atrasos e as dificuldades, ele ainda conseguiu ter acesso ao tratamento e conseguiu, então, contratação pelo Barcelona e também conseguiu ter acesso ao seu tratamento. A questão do seu talento, né, e a questão dele conseguir, então, superar as adversidades, né, e isso é muito visto aqui pela questão do Júpiter, né, que é o grande benéfico, né, que também é muito bem colocado na casa 3 aqui também, que é uma casa que é benéfica, né, de modo geral, e também pelo lote da fortuna, que também no ascendente, tá? E o lote da fortuna vai trazer pra gente, então, esse lado sustento material, né, ou seja, daquilo que nos atinge, daquilo que nos sustenta enquanto indivíduos, né,
E a Loja da Fortuna fala também das questões de sorte. E a gente percebe, né, que a Loja da Fortuna tá aqui no ascendente dele, né? Então, a sorte que vem por conta das próprias habilidades que ele possui, por conta do seu próprio corpo, por conta da sua própria mente, né? A raiz da fortuna do Messi tá nele mesmo. Da raiz da fortuna do Messi, né, tá no seu próprio corpo, tá na sua própria forma de encarar as coisas, sabe? Também isso é bem legal de ver aqui no mapa dele também. Para além disso, né, a gente vê o quanto que esse Saturno consegue mostrar a sua melhor face, né? Ou seja, então, mesmo ele sendo o maléfico, né, dele significar, então, a questão das restrições, das dificuldades e do apagamento, ele também, por outro lado, ele significa a questão da perseverança, a questão de conseguir seguir, então, um plano, né, de um modo muito consistente, de conseguir se colocar em situações de disciplina, sabe? Isso também é uma coisa bastante importante, né? Então agora, eu acho que é bastante importante a gente começar a falar sobre a questão aqui da casa 6 do Messi, né? Que é uma casa 6 muito povoada aqui, né? Pela questão aqui do Sol, né? Aqui de casa 6 também, a gente tem o Mercúrio também aqui retrógrado na casa 6 e, por fim, mais ou menos importante, o testemunho mais complicado do mapa do Messi, que é o Marte em Câncer. Tá? E a casa 6 é a casa de júbilo do Marte também, né? Então aqui Marte ganha força, né? Por estar na sua casa onde seus assuntos são mais fluidos, digamos assim, tá? Então assim, pra gente começar a falar, é importante a gente explicar o que quer dizer o Marte em Câncer, né? Por que Marte em Câncer tá na sua queda? O Marte, ele representa os músculos, ele representa a força, ele representa esse nosso ímpeto, né? A força da raiva, o nosso agir. E quando a gente tem um Marte em queda, a gente tem uma dificuldade para ação, uma dificuldade para iniciar as coisas, né? Então, como que um Marte em Câncer pode estar num mapa de um atleta? Eu sempre gosto de pensar os planetas como se eles fossem pequenos personagens, assim. Sabe quando a gente joga videogame e cada personagem performa melhor ou ele tem poderes especiais quando ele tá na sua própria casinha, digamos assim? Marte, né? A casinha dele é em Escorpião e em Áries, né? Então por isso que daí ele tem as suas melhores ferramentas para poder exercer a sua força, né? A sua capacidade estratégica, a sua capacidade de persuadir, a sua capacidade de luta, né? Então, por isso que sempre é muito proveitoso quando você tem um planeta no seu próprio domicílio. Quando a gente pensa em um Marte em Câncer, né? Que a gente pensa como se fosse, assim, um guerreiro, um policial, né? Como se fosse, assim, esse personagem que é dotado de uma força e de uma coragem, né? Essas características, elas são bem utilizadas se elas estiverem nos lugares corretos, né? E não, por exemplo, se você tiver um bombeiro, um policial dentro de uma maternidade, por exemplo. Entendeu? Ali ele não vai ter muito insumo para conseguir performar a sua natureza, certo? Então, por exemplo, se você botar um agente secreto para trabalhar em uma maternidade, por exemplo, ele não vai ter os insumos e as ferramentas para conseguir se expressar, para conseguir colocar para fora as capacidades dele, né, de ser um agente secreto, de ser um espião, de ser um guerreiro, enfim. E é justamente nesse caso, né, que a gente tem esse Marte em Câncer, né, porque ao passo que o signo de Câncer, ele dá pra gente esse cenário, né, de afeto, de zelo, de hospitalidade, de cuidado, de lembranças, de memória, né? O Marte, ele não se importa com nada disso. O Marte quer saber de batalha, de guerra, de força, né? Então, as naturezas dos signos, do signo com o planeta, são muito distintas. Essa é a principal dificuldade quando a gente fala de um Marte em Câncer, né? De ele não ter os insumos e as ferramentas para conseguir performar a sua força. Só que aí é importante a gente notar o seguinte, tá? Porque a gente tem um aspecto muito poderoso, que é uma quadratura. Você fala, quadratura é aspecto tenso. Mas nesse caso aqui, ele é um aspecto muito bom, muito potente. Por quê? Perceba que aqui, o signo de Áries, ele é domicílio de Marte. E aqui, o signo de Câncer, ele é exaltação do Júpiter. Certo? Então perceba que mesmo quando há um aspecto tenso entre esses dois planetas, a recepção, o modo como cada um recebe esse aspecto, engrandece a natureza de um do outro.
Então, ou seja, ao passo que quando há essa tensão aqui entre Júpiter e Marte, cada um gera um engrandecimento um para o outro. Cada um ajuda um ou outro nos seus assuntos. E aí, quando a gente tem essa quadratura, né, um outro fator, né, que Júpiter ele está superior nessa quadratura. Então, ou seja, ele está por cima desse aspecto, né? E aí, então, isso privilegia ainda mais os poderes desse Júpiter aqui. Olha que interessante, né? O aspecto da quadratura, ele é representado por uma tensão, por um tensionamento, por um esforço. Então, ou seja, ao passo que o Marte em Câncer, ele tensiona, ou seja, ele põe esse Júpiter, né, para trabalhar, digamos assim, Júpiter em Áries também puxa a força desse Marte em Câncer para ele também, né? Então, ou seja, há um alívio dessa tensão aqui do Marte em Câncer. Então, né, Júpiter, ele tira esse Marte aqui do buraco, digamos assim, e engrandece ele ainda. Então, ele consegue se aproveitar dessa tensão que há para conseguir construir, então, a grandeza do Messi. E veja só que interessante, né? Nesse ponto aqui é o ponto que eu falo que é a grandeza oculta do Messi, né? Que se dá pela tensão entre aqui a questão da rotina dos treinos, né? E também aqui da questão da mídia, né? A questão aqui dele conseguir performar super bem em jogos, nessas questões assim, né? E mais uma vez aqui também a questão da casa 5, né? Dessa Vênus aqui e dessa Lua também com muita sorte, né? Com muita habilidade de improvisação, habilidade de conseguir se reinventar também em vários assuntos, em várias posições de jogos diferentes, né? Tudo isso, na verdade, acaba privilegiando o Messi nesse sentido, né? E por fim, quando a gente fala de um Marte em Câncer, a gente pensa, né, de uma força que vai agir de um modo subversivo, ou seja, vai subverter a ordem das coisas que faz. Então, por isso que sempre quando a gente pensa em um Marte em Câncer, que a gente pensa que seus assuntos precisam ser reinventados, precisam ser refeitos, precisam ser recomeçados. Por isso que a grande questão também do Messi, ele sempre ter que se adaptar às circunstâncias e às situações desde o começo da vida. Perceba que desde quando ele começou a sua carreira como jogador, ele já teve que fazer das tripas coração, entendeu? Ele teve que jogar pela vida dele. As dificuldades, né? Ou seja, essa questão da adaptabilidade, da criatividade, ou seja, tudo isso em prol, né, dele conseguir ter as suas questões de saúde resolvidas, né? Dele poder ter acesso a uma vida normal, digamos assim, né? Foi por causa do modo como ele jogava. Então, assim, ele sempre teve que jogar pela sobrevivência dele, digamos assim, né? E isso é uma coisa que a gente vê de um modo muito interessante aqui, né? Por conta justamente desse Marte em Câncer aqui, né? Que precisa subverter as regras, precisa dar um jeito de fazer as coisas rolarem de uma forma ou de outra. Ele faz não porque ele gosta, não porque ele quer, mas porque ele precisa, porque a sobrevivência dele depende daquilo. Se ele não fizer aquilo, ele ia continuar uma pessoa com um baita problema de crescimento. Então ele teve que treinar pra caramba, ele teve que se esforçar pra caramba pra conseguir subverter as regras do jogo, pra conseguir se destacar. Então o Marte em Câncer, ele tem essa propriedade de conseguir recriar a roda, de conseguir reinventar as regras do jogo, conseguir se recontextualizar em várias posições de jogos diferentes, né? Não pelo fato de ser um gênio, de ser uma pessoa que é super habilidosa, mas sim pelo fato de que, cara, se ele não tivesse essa potencialidade, ele seria criança que teria uma deficiência que não teria condição de acessar um tratamento. Então, quando a gente olha, né, para essa história do Messi pelo viés da sobrevivência, fica ainda mais impressionante ainda a história dele, né? Ele só queria, na verdade, acessar um tratamento de saúde. E com isso, ele conseguiu, na verdade, se tornar um dos maiores nomes do futebol mundial. Eu acho que a principal lição que eu saio aqui desse mapa, né, é que, assim, se esse é o teu único jeito de fazer a coisa, cara, acredita nisso, faz isso de coração, sabe? Tipo assim, se você sabe que você é bom em algo, cara, banca isso, entendeu? Banca isso, porque não importa o que os outros achem, não importa o que os outros pensem, o que importa é que você reconhece
as suas próprias capacidades de fazer as coisas acontecerem. Então, acho que essa é a principal lição, é uma lição de coragem, uma lição de perseverança, uma lição de sobrevivência, né? De usar suas habilidades, de usar suas capacidades, de reinventar para conseguir acessar as coisas que você precisa, que são necessárias. Então, acho que no geral é essa a grande lição que esse mapa pode deixar pra gente, tá? E mais uma vez quero agradecer ao pessoal lá da comunidade Aurora que recomendou para mim esse mapa aqui, que é um mapa que com certeza é muito especial, né? E também quero colocar aqui embaixo, se você quer fazer sua leitura de mapa comigo, as informações estão aqui também na leitura. E a comunidade Aurora também está sempre aberta a novos membros, né, gente? Então, aqui embaixo também tem as informações lá para você acessar a comunidade Aurora. E no geral é isso. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de vídeo também, por favor, deixe aqui nos comentários aqui embaixo. Beleza, gente? Valeu, falou e até o próximo vídeo.